Bem, vamos lá. Eu fiz a minha pesquisa durante a semana e vou estar discorrendo para vocês um pouco aqui a respeito do que eu estudei e a respeito do que eu aprendi sobre o meu tema. Eu fiquei com o judaísmo, né? Peguei o judaísmo e logo de cara pesquisando as primeiras questões, eu notei, como a gente já deve imaginar aí, uma, uma semelhança com o cristianismo, né? Em algumas coisas, mas em outras coisas é totalmente diferente. Em outras coisas também eles têm umas definições que se misturam e que não casam, né? Mas em muitas coisas, muitas definições é bem parecido com o cristianismo. Por exemplo, quem é Deus ou o que é Deus? Na verdade, aqui, pelo que eu pude entender pesquisando, o que é Deus não se encaixa, né, para o judaísmo. E sim quem? Quem é Deus? Deus é um ser que possui alguns atributos soberanos, né? Deus é único para o judaísmo, é onipotente, pode todas as coisas, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Ele é poderoso, suficiente, criador de todas as coisas. Foi ele quem criou o universo e tudo que existe, né? Conforme a sua própria vontade, e separou um povo para ser seu. E a esse povo ele deu um conjunto de leis e estatutos para que pudesse então seguir, para que as pessoas pudessem, esse povo pudesse seguir e ser um povo dele e lhe agradasse. Para eles, Deus fez uma aliança com um povo seleto que chamou de seu, ou seja, na visão do judaísmo, Deus é criador de todas as coisas, soberano e tem um povo seleto, né? Um povo para chamar de seu. Vale ressaltar ainda que a religião judaica também tem algumas variantes, mas na sua totalidade todos acreditam que Deus é um Deus único e não tem triunidade, né? Deus não é três em um, Deus não se divide em partes. O Deus para os judeus é Deus único, né? E soberano, mas em um só. Não existe para os judeus a questão como nós conhecemos: Pai, manifestação; Filho, manifestação; e Espírito Santo, manifestação. Para eles, Yahvé é uma figura única, poderoso, maravilhoso, criador de todas as coisas e que fez um povo para ser o Deus desse povo somente. Vale ressaltar também que a religião judaica é uma religião monoteísta, né? Ela acredita apenas em um Deus, né? Esse Deus todo-poderoso, ele é único e acredita apenas em um Deus, excluindo aí, não existe na mente deles a questão de vários deuses, né? Deus é um só. Também um ser de amor que espera obediência do homem, espera que o homem se volte para ele, espera que o homem o adore unicamente como seu Senhor e que se comunica com seu povo através dos seus profetas ao longo dos tempos, né? A primeira comunicação de Deus veio com Abraão, logo em seguida com Moisés, né? E daí por diante
Deus se comunicou com o povo sempre através dos seus profetas. Seguindo com a próxima questão, definição de Jesus. Aqui foi onde eu detive mais tempo, né, na minha pesquisa, onde eu escrevi mais, né? No judaísmo, Jesus Cristo de Nazaré foi um judeu como eles, que de fato viveu, que de fato existiu, trazendo para aí então a existência de fato histórica de Jesus há mais de 2000 anos atrás, e que na visão dos judeus Jesus foi apenas mais um dos profetas, né, que desempenhou o papel de judeu, que viveu no meio deles como judeu de fato. Pelo contrário, foi um judeu que se destacou historicamente porque cumpriu as leis, cumpriu todas as coisas, cumpriu todos os mandamentos, né? E eu estava pesquisando e vi o seguinte: Jesus, para os judeus, foi um dos poucos que, digamos assim, chegou lá, né? Cumpriu todas as coisas como se deveria ser cumpridas, mas eles não reconhecem Jesus como Messias, eles não reconhecem Jesus como Deus, eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus, né? E na pesquisa eu observei o seguinte: na cabeça dos judeus é inconcebível a ideia de um Jesus que seja o Cristo, né? De um Jesus que seja de fato uma encarnação, né, de um ser divino que veio para trazer libertação. Jesus era a espera, aliás, o Messias para os judeus, como é esperado até hoje, vem para resolver um problema político e ser um líder político que vai levar a ser construído o terceiro templo, que vai levar o povo de Israel, os judeus, a uma paz mundial. E eles acreditam que Jesus Cristo não cumpriu essa expectativa, então, por causa disso, não existe uma explicação plausível para que Jesus seja de fato o Messias que eles esperam, então eles não consideram Jesus Cristo como Messias, mas consideram sim Jesus como um ser histórico, consideram sim Jesus como um ser humano que de fato passou na Terra, que de fato viveu, que de fato entregou uma mensagem muito boa, uma mensagem eficaz, né, como profeta, mas que não passa de apenas mais um profeta, porque para eles Jesus Cristo não cumpriu as expectativas das profecias segundo o judaísmo para ser considerado de fato e aceito como Messias. Do ponto de vista judaico, Jesus de Nazaré, assim como qualquer ser humano, é filho de Deus, como qualquer um deles é filho de Deus. E foi um judeu que fez parte do povo de Deus, como qualquer outro judeu. Eu vi uma frase, inclusive, de alguns que debocham, né, alguns que falam assim, até de forma pejorativa a respeito disso, que disse o seguinte: quando essa pessoa numa entrevista foi questionada a respeito de Jesus, a respeito de quem era Jesus e se ele poderia ser considerado Messias, né? Essa pessoa respondeu o seguinte: Jesus é uma figura para uma pessoa que não tem pensamento por si própria, né? É uma figura para quem, digamos assim, não tem capacidade de pensar por si mesma, né? Colocando Jesus aí num patamar unicamente humano e comum,
né, que historicamente foi uma pessoa relevante, mas que não passou de um ser humano comum, como qualquer um dos outros judeus. Prosseguindo aqui com a próxima pergunta, a visão de Jesus, a visão de hoje em dia, a visão judaica de hoje em dia. Aqui eu percebi que hoje, no mundo moderno, os judeus, eles se transformaram em algo mais flexível, né? Eles, como dito na questão anterior, eles são um povo que, na verdade, é mais visto e pode ser mais considerado como uma civilização separada, como uma civilização restrita, com leis, com estatutos, com regras próprias, do que de fato uma religião. Mas no mundo moderno, eles acabaram readaptando algumas coisas, flexibilizando algumas coisas para se encaixar no mundo moderno, né? Embora eles sejam um povo espalhado pelo mundo inteiro, embora eles sejam um povo que que não tem, digamos assim, uma cor de pele pré-definida, que não tem uma língua pré-definida, eles podem estar no mundo todo e ter pessoas diferentes no mundo todo, né? Eles são de fato uma civilização restrita, mas que mudaram para viver de acordo com o mundo moderno, para viver de acordo com o mundo de hoje. Uma das coisas, além do mais, que os judeus modernos acabaram adaptando, que eu pesquisei, foram algumas coisas relacionadas a guardar o sábado, por exemplo, né? Eu vi que eles não acendem fogo, não acendiam fogo, que eles não... Eu vi um exemplo interessante, onde as pessoas usam uma espécie de aparelho e de uma tomada ligada como se fosse uma resistência para esquentar determinadas refeições programada em determinados horários, porque eles não podem acender fogo. Então aquele aparelho, eles adaptaram isso, né, para continuar levando à risca essa história de não trabalhar, de não acender fogo, de não dirigir, de não fazer nenhum tipo de esforço que diga-se trabalho, né? Então, em muitas coisas eles adaptaram para que ficasse mais leve, porque a visão de hoje em dia moderna não tinha condição, por exemplo, deles continuarem fazendo sacrifícios, né? No templo, por exemplo, já que hoje não existe um templo físico mais. Então, digamos assim que a visão para hoje em dia se flexibilizou mais no relacionado ao cumprimento das leis de como era antigamente. Bem, seguindo com a próxima pergunta, a definição de ser humano. Para o judaísmo, o ser humano foi um ser criado por Deus, de carne e osso e de alma, né? Eles consideram aí um ser dicotômico, um ser que tem corpo e tem alma, e que foi criado para viver conforme o povo de Deus separado, e foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Foi um povo que foi criado para viver em devoção com Deus, para adorar a Deus e para servir a Deus. Como disse, eles creem que o homem é um ser composto por alma e corpo, né? O ser humano vive na sua forma carnal, na sua forma corpórea humana, né? Um ser que tem sentidos e os seus sentidos foram feitos para louvar a Deus, né? E um ser que tem consciência, que tem alma, né? Eu não vi
falando a respeito de espírito. Então, toda a pesquisa que eu fiz a respeito da definição do ser humano se limita a corpo e alma, né? O homem, diferente das outras criaturas, foi feito para ser racional, né? É um ser diferente das outras criaturas de Deus. Por isso, chamados de filhos, é um ser diferente dos animais, por exemplo, né? É um ser que pensa, que raciocina e é feito para o louvor de Deus, é feito para adorar a Deus na sua essência. Com relação ao ser humano em relação ao mundo, o judaísmo vai ensinar que, de acordo com a Torá, o mundo foi criado por Deus em 6 dias e depois Deus descansou, né? E o homem, ele, em relação ao mundo, tem que fazer a mesma coisa. Ele precisa entender que ele foi colocado no mundo para dominar o mundo, para cuidar da terra, de acordo inclusive com as escrituras, né? Deus criou Adão para dominar sobre os seres viventes, para dominar sobre os animais, para gerir todas as coisas. Então, com relação ao mundo que foi criado, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e nos seus mandamentos colocou a mesma ordenança para os homens, né? Trabalhar em 6 dias e descansar no 7º, assim como Deus fez. E no que diz respeito a viver no mundo, cuidar de todas as coisas e viver no plano terrestre de forma sábia, de forma entendida, e que esse mundo que foi criado é apenas um lugar de passagem. O comportamento esperado com relação ao próximo que os judeus ensinam, eu pude perceber que está ligado muito, digamos assim, à lei da semeadura. Por exemplo, vocês foram estrangeiros na terra do Egito, então cuidem bem dos estrangeiros, tratem bem os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros na terra dos outros, né? Durante o tempo que viveu peregrinando no Egito. O que eles ensinam, através da Torá principalmente, é que o povo judeu viva uma vida sossegada, tratando bem a todos. Deus orienta a cuidar muito bem uns dos outros, como tratar de tal modo os estrangeiros que se acharem entre eles. Os judeus são chamados a viver uma vida justa e tratar os outros com bondade e com respeito. Eles têm essa norma de conduta, né? De tratar sempre as pessoas bem, de ser sempre pessoas sossegadas e bondosas, pacatas no meio da civilização e viver de forma a acolher os outros, né? Porque também Deus traz à memória deles que eles foram peregrinos na terra dos outros, né? E precisam também tratar os outros que são peregrinos no seu meio ali de forma igual. Seguindo com a próxima questão, o que acontece com o ser humano após a morte? Para o judaísmo, o ser humano, como eu já disse anteriormente, é dicotômico, né? Ou seja, ele é formado por corpo físico e alma. E quando ele morre, essa alma se desgruda do corpo, né? A alma deixa o corpo e o pó volta ao pó. O corpo, que é do pó da terra, volta ao pó da terra. Existe a cerimônia, né, fúnebre, que é baseada em cima de alguns ritos, alguns costumes, né, algumas regras.
e a alma sai, né, para o seu destino. Eles dizem que a alma não deixa de existir, a alma continua, né, no outro plano, porém o corpo volta para o pó de onde veio. Mas eu pude perceber o seguinte, que não existe uma definição concreta a respeito de alma, né? Existe inclusive uma relevância um pouco acentuada em alguma das vertentes do judaísmo, porque é muito incerto, né, uma definição concreta que fala inclusive de reencarnação, né, de que aquela alma fica ali esperando a terceira e quarta geração para poder voltar em um outro corpo e aperfeiçoar algo que ficou incompleto, né? Deu para perceber que o judaísmo ele é bastante mesclado em suas visões e é bastante diversificado. Não existe uma crença fechada, exata, com relação principalmente a essa questão da alma. Eu vi uma outra linha de pensamento que diz o seguinte: na religião judaica, a morte é vista como um estado de tristeza por uma frustração ou desânimo. Por exemplo, eu assisti um vídeo fazendo a pesquisa, aonde aquele homem explicando o seguinte, aquele judeu explicando que os judeus consideram morte uma pessoa que está num estado de tristeza, de depressão, por exemplo, que está num estado de tristeza profundo, que já não tem mais alegria de viver, que já não tem mais sabor, que já não tem mais prazer na vida. Então aquela pessoa está morta, aquela pessoa está sem alegria, aquela pessoa está triste, aquela pessoa está desmotivada, aquela pessoa está sem vontade de viver de fato, mesmo estando viva, mesmo estando corporeamente viva, mas ela está morta, sem vontade de viver, sem ânimo, sem desejo nenhum. E este segundo, né, que é a morte física de fato, na realidade se refere a uma passagem e libertação da alma do próprio corpo da carne e osso, do próprio corpo de carne e osso. Porém, existem algumas vertentes do judaísmo onde se entende que a alma é eterna, porém precisa resolver pendências, como eu falei anteriormente, e por isso reencarnam, né? Elas é um grupo seleto de judeus que acreditam que a alma precisa voltar para poder resolver algumas pendências e aperfeiçoar de algum modo. Partindo aí para a nossa próxima questão. Como se dá o aperfeiçoamento e a evolução e salvação do indivíduo? O indivíduo, quando ser humano, precisa andar conforme o cumprimento das leis dadas pelo seu Senhor e, enfim, conquistar o melhor lugar no mundo vindouro. Ou seja, eu entendi que eles se esforçam para cumprir cabalmente todos os mandamentos, todas as ordenanças de Deus aqui na terra. Eles se esforçam para ser pessoas boas, eles se esforçam para viver bem, para tratar os outros bem, para cumprir a Torá, porque na verdade eles estão olhando para o mundo vindouro, né? A evolução deles é, digamos assim, aqui no plano terrestre, né? Fazendo as coisas que são necessárias de acordo com o livro que eles têm na mão, de acordo com a Torá, cumprindo os mandamentos, para que eles possam, no mundo vindouro que eles esperam, de fato, ter certa relevância e alcançar um lugar bom. Eu vi, inclusive, um rabino dizendo o seguinte, que a visão de céu e inferno dos judeus é, na realidade,
a visão do inferno e do paraíso, né? Eles falam do Éden. E eles explicam o seguinte, que o inferno para os judeus, digamos assim, não é um lugar de condenação eterna, mas eles enxergam o inferno como um lugar de vergonha, aonde o ser humano vai raciocinar a consciência do ser ali, né? Na verdade, do ser humano não, da alma, do ser ali, vai raciocinar, vai pensar e sentir vergonha. É um lugar, é um estado de vergonha, né? Por ter a consciência de ter feito tudo errado e ali poder aprimorar. Ao contrário do Éden, ao contrário do paraíso, que é o lugar aonde ele vai ter a consciência, né? O céu é lugar de esclarecimento, enquanto o inferno é a reflexão de vergonha pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Lá no céu ele vai ter a mente aberta, né? Ele vai ter os olhos desvendados e vai poder ter entendimento de todas as coisas como elas de fato são, como elas de fato foram ordenadas por Deus e era o sonho de Deus que o ser humano vivesse, né? Então eles não têm a visão de inferno como um lugar de condenação eterna e nem o céu como um lugar, digamos assim, físico, palpável, que seja um lugar de felicidade eterna, mas um lugar de consciência, onde eles vão ter vergonha, no caso do inferno, do que fizeram, né, e a oportunidade de consertar. E no céu, eles terão os olhos abertos para poder entender como é que Deus queria, na realidade, que fosse vivido os seus mandamentos e o que que Deus queria quando deixou escrito tudo e entregou para eles. Eu limitei minha pesquisa a esse contexto, né? E daqui para frente eu vou estar concluindo a parte escrita e enviando no grupo assim que for possível. Grande abraço para todos.